Alô Brasil, alô você, olha eu aqui outra vez. Benção minha mãe, tudo bem com vocês? Um abraço à minha sogra. Tudo bem minha sogra, como é que estão as coisas por aí? Essa aqui é a camisa do Corredores de Camaragibe. Corri aí por Camaragibe durante um tempo e adquiri essa camisa lá dos Corredores de Camaragibe. Grande abraço aos corredores aí, pessoas boníssimas, pessoas boníssimas. Ontem foi a corrida aqui do Porto de Viana. Foram 10 quilômetros, foi duro porque o tempo está mudando, está quente, foi muito quente, né? Me preparei para essa corrida, mas foi quente, foi bastante quente, foi bastante difícil, mas enfim, consegui concluir aí e foi muito bom, foi bem organizado, a corrida foi boa, a corrida foi interessante, um percurso interessante, um percurso muito bonito aqui pela cidade de Viana do Castelo. Parabéns à organização aí que fez essa prova, né? Passamos pela cidade, passamos também pela empresa chamada Enercon, que faz uma empresa gigante aqui, muito grande, que faz pás eólicas, que inclusive eu trabalhei nela, e passamos pelo estaleiro de Viana, grande estaleiro de Viana aqui, em grandes navios, um excelente estaleiro, bom lugar para trabalhar, enfim. O trecho foi por ali. A corrida foi difícil, mas foi boa, a gente conseguiu concluir. Mas o objetivo do vídeo também não é esse, né? Estou destacando isso porque, como vocês sabem, eu gosto de correr, né? Eu gosto de comentar um pouquinho sobre a corrida, como foi e tal, enfim, gosto de comentar. É legal, é sempre bom, né? É sempre bom correr para cuidar da saúde. É melhor cuidar da saúde agora do que cuidar da doença depois. Mas o tema não é esse, né? O tema não é esse. O tema é o seguinte: eu ando por aqui e vejo muitos carros à venda e não tem placa de vende-se no carro. Aí eu achei interessante, achei intrigante e resolvi pesquisar um pouco sobre isso e trazer esse tema para a gente trabalhar aqui hoje, o porquê não se coloca o nome vende-se no carro, né? No Brasil é uma coisa comum, né? Você vai em qualquer esquina aí da vida no Brasil, uma pessoa que está interessada em vender carro, bota lá, placa de vende-se e o número do telefone, né? Aqui é telemóvel. E a pessoa vai interessada lá, dá uma olhada no carro, enfim. E você pode estacionar em qualquer lugar o carro e colocar a placa de venda, se quem estiver interessado em ter contato com você. Aqui não é assim. O que é que se costuma fazer aqui? O que é que se costuma fazer aqui? As pessoas só colocam o número do telemóvel no carro, na viatura, como dizia aqui. Só coloca o número do telefone na viatura. Então, e outra questão, existem algumas restrições que são implementadas nessa questão. Você não pode colocar a placa de vende-se e colocar seu carro em qualquer lugar. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso hoje, né? E também no final vou falar sobre a lei. Você não pode colocar placa de vende-se no seu carro e colocar seu carro em qualquer lugar, em um estacionamento qualquer, para poder fazer essa venda, porque fica caracterizado outro tipo de situação. Eu vou ler aqui para a gente hoje sobre isso. Então vamos lá. Vamos colocar aqui a minha lupa e fica melhor de ver. Então vamos trabalhar isso hoje. Por que os carros à venda em Portugal geralmente têm apenas o número de telefone e não uma placa de vende-se? Você já reparou sobre isso? Já procurou saber sobre isso? Muita gente vende o carro só com o número de telefone no vidro. É o que eu disse, né? Só coloca o número de telefone no vidro. Hoje a gente vai entender o porquê dessa questão. A venda de carros é uma coisa comum aqui em Portugal, mas é uma coisa mais discreta, né? Diferente do Brasil. Você bota a placa de vende-se lá no Brasil, abre as quatro portas, abre o capô, abre a mala, enfim. Aqui é diferente, é uma coisa muito mais discreta. Legalmente não há uma lei que proíba o uso da placa de vende-se. Legalmente não há uma lei que proíba a placa de vende-se no veículo. No final eu vou explicar a lei como é que funciona, né? O Código de Estrada, chama Código de Estrada, não impede isso expressamente. O Código de Estrada não impede isso expressamente. Mas há restrições locais. Algumas câmaras municipais proíbem de estacionar em via pública, como eu havia comentado antes, estacionar em via pública o carro sinalizando a venda. Algumas câmeras proíbem você estacionar em via pública, né? Colocar a placa à venda no seu carro. Pode ser considerado o uso comercial indevido do espaço público. Então, é interessante, né? Você está usando o espaço público para vender um bem seu. É interessante essa questão, né? No Brasil não tem isso. É só um adendo aí, uma observação, né? Você pode colocar seu carro no Brasil, no espaço público qualquer, colocar a placa de venda e efetuar a sua venda. Aqui não. Você está usando um espaço público para benefício próprio. Isso aqui é o que eu interpreto nessa questão. O número discreto no vidro passa a ideia de carro normal parado. Só o número de telefone no seu carro, passa a ideia de carro normal parado.
evita multas e atrai interessados reais. Então, aquela pessoa que realmente está interessada no seu veículo é que realmente vai entrar em contato com você, não curioso, fugindo de curioso. Muitas pessoas têm receio de vandalismo também, né? Ou até roubo, se destacar demais o carro se está à venda. Em zonas urbanas e turísticas, autoridades podem rebocar carros com placas de venda se parecer venda ambulante. Então, você coloca, suponhamos, uma área turística, seu carro para vender, aqui ó, seu carro aqui, suponhamos, não é isso, né? Esse aqui é um Lego. Você bota seu carro para vender numa área turística, autoridades podem considerar esse carro como venda ambulante, né? Como venda ambulante, e podem colocar multa, coima, né, para você. O que é que as pessoas fazem comumente hoje? Usa plataformas, hoje o tipo de plataformas como OLX, stand virtual, custo justo e outras mais plataformas aí para você poder fazer a sua venda do seu veículo. Existem inúmeras plataformas. O que é que você tem que fazer? Muita gente faz isso, né? Anuncia o seu carro com fotos, valor e todos os detalhes que for possível, para a pessoa não estar perguntando quanto é, o carro é isso, qual o ano, em que, tem banco de couro, tal. É interessante, você coloca lá na plataforma todos os detalhes possíveis para ninguém estar lhe importunando, perguntando perguntando a coisa repetitiva, né? Às vezes o anúncio está lá, tudo descrito direitinho, e o curioso vai lá e pergunta, é assim, é assado, e quanto é? E faz mais barato? E qual, né? Isso aí acaba chateando. O que é que você deve fazer para vender com segurança? Evitar deixar o carro com aviso em locais públicos por muito tempo. Então, se você está interessado em vender seu veículo, quer deixar em local público, né? Já disse aqui que não é interessante fazer isso, mas se quiser fazer, não deixar por muito tempo no local público, né? Procurar evitar coima, multa de todo jeito. Faça o contrato de compra e venda. Fazer o contrato sempre de compra e venda do veículo. Declaração de venda e comunicação no IMT. O IMT, para quem não sabe, é o Detran, né, no Brasil. O que é o IMT? Instituto de Mobilidade e de Transportes. Ele cuida dessa questão de vendas de carros, tal, compras e outras questões relacionadas a transporte. Como as redes sociais ajudam? Como é que as redes sociais podem ajudar nessa questão? Usa grupos de Facebook, Marketplace, vídeos curtos mostrando o carro por dentro, explicando por que está vendendo. Aí isso também gera empatia e interesse na pessoa, num potencial interessado no veículo, né? Agora, a questão, como eu comentei anteriormente, o que é que diz a lei sobre isso? Né? O que é que diz a lei sobre isso? O Código de Estradas, no seu artigo 71, fala sobre o seguinte: é proibido estacionar em parques e zonas de estacionamento veículos destinados à venda de quaisquer artigos ou à publicidade de qualquer natureza. Então, preste atenção nessa questão, né? Isso significa que, se estacionar o veículo ou o carro com um anúncio de venda, mesmo que seja número de telefone, veja aí, há uma contradição nessa questão, né? Mesmo que seja número de telefone, em locais como parques de estacionamento públicos ou zonas regulamentadas, pode estar sujeito a coima. E quanto é essa coima? A coima varia entre 60 e 300 euros. Então, não é interessante, né? Às vezes é melhor, ou eu acho melhor, quem está interessado em vender o veículo, anunciar nas redes. Anuncia como eu falei aqui, Marketplace, anuncia no Facebook, né? Anuncia no Instagram, para evitar essa questão, né? Para evitar isso, evitar transtorno. Você colocar seu carro na rua, você vai estar sujeito a coima simplesmente pela questão de colocar lá a placa vende-se ou até o número do seu telemóvel no carro. Bota lá o número do telemóvel. Alguém passou, viu o número do telemóvel, ou alguma autoridade passou, viu o número do telemóvel no seu veículo, no local que não é adequado para isso, pode implicar uma multa, uma coima em você, como diz aqui, entre 60 e 300 euros. Isso aí definitivamente não é interessante. Então, eu acho mais interessante anunciar nas redes. É muito mais prático, muito mais fácil. E agora eu digo aqui o que é permitido. Fora dos parques, você pode estacionar seu veículo fora dos parques, das zonas de estacionamento regulamentadas, como vias públicas sem restrições. Você pode estacionar em via pública sem restrições. No caso, se você quiser vender, evidentemente, né? E quiser vender seu veículo. Zonas públicas sem restrições específicas. Não há infração associada à colocação de um anúncio de venda do veículo.
essas aí foram as informações que eu quis passar hoje, porque achei interessante essa questão. Eu vejo, sempre passo por aqui, sempre passo pela cidade e vejo alguns carros simplesmente só com o número de telefone, o número de telemóvel no veículo. E é interessante a gente saber por quê, não é só o número de telefone no veículo e não a placa de vendas. Quem passa não sabe o que significa. Pensa que o carro está à venda, mas definitivamente não tem certeza do que significa, né, se o carro está à venda ou não. Então, para evitar esse tipo de questão, esse tipo de coima, inclusive, né, é melhor anunciar, né, em grupos de Facebook, nas redes sociais, para evitar esse tipo de questão, já que você quer vender e você não quer levar multa, né? Bem, esse foi um pequeno vídeo, um tema que eu quis trabalhar aqui hoje, para a gente, achei intrigante, achei interessante, para a gente ficar sabendo um pouco mais sobre essa questão. Eu espero que vocês tenham gostado e desejo a vocês uma boa semana. Grande abraço a todos.